Já entendi que aqui os textos estão explicando para nós que o mediador de salvação é Jesus Cristo, mas eu e você podemos rezar um pelos outros. Por quê? Aqui o texto de Tiago ele falou o seguinte, que nós podemos recorrer a um presbítero, a um ministro, a uma pessoa da igreja. Então, vamos lá. Se a gente pegar na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 26 e 27. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Ou Romanos... vamos pegar Coríntios primeiro. Coríntios, 1 de Coríntios, para achar fácil, Atos dos Apóstolos, depois de Atos dos Apóstolos vem Romanos, depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 e 27, vai dizer isso. Vou achar o 26 e o 27 aqui. Se um membro sofre, todos os outros membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Ou seja, nós podemos rezar um pelos outros, pois nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos pegar Romanos 12. Romanos 12, é só ir algumas folhinhas para trás. Romanos 12, do 4 ao 6, vai dizer: pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm toda a mesma função, de modo análogo nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros, tendo porém dons diferentes, e segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que exerça segundo a proporção de nossa fé. Aquele que tem o dom de servir, o exerça servindo. Quem é do ensino, ensinando. Quem é da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que se preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Vamos parar por aqui. Então, nós somos membros de um só corpo, de Cristo. E então, nós podemos rezar um pelos outros, nós podemos interceder um pelos outros por conta do mistério de Cristo, do corpo místico de Cristo, que lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1, vai dizer assim: eu sou a videira e vós os ramos, e todo ramo que der fruto em mim, e todo ramo que estiver unido a mim, dará muitos frutos. Aqueles que não dá fruto, será arrancado. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nessa videira, dessa árvore frutífera que é a igreja. Por isso que eu e você pode rezar um pelo outro. Por isso, a nossa mediação é válida, pois somos parte desse corpo, unido à cabeça que é Cristo. Somos usados por Ele. As curas, por exemplo, de Pedro, se a gente pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde Pedro passava pelo longo da multidão e
colocavam paralíticos, doentes, para passar à sombra de Pedro, e a sombra de Pedro curava. Mas a sombra de Pedro curava por quê? Porque Pedro era membro do corpo místico de Cristo, ele estava ungido pelo poder do Espírito Santo, tomado pelo ser do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, a sombra de Pedro curava. Em um dado momento, o Paulo apóstolo, ele foi num lugar e ele comeu, e ele enxugou a boca num lenço. E colocaram esse lenço diante de um moribundo, de um doente. E o lenço de São Paulo curou o doente. Isso é intercessão. Aconteceu um milagre por meio de alguém. Alguém foi o mediador e não foi Cristo. Lógico, Cristo, cabeça. Mas nesse momento alguém foi usado para fazer uma mediação até Cristo. O doente não foi direto. Teve uma mediação. Certo? Até aqui, pensamos e agimos como os protestantes agem. Eles rezam um pelos outros, eles vendem vassoura ungida, eles vendem óleo, azeitona da Terra Santa, tudo isso a gente vê. Então, até aqui, nós pensamos igual. E depois da morte? No próximo vídeo nós vamos entender se quem já morreu pode rezar por nós.